Começou. Essa face de mesial e de distal, isso vocês já entenderam ou quer que repitam? Quero que repita, Ju, se Tá, possível. claro, não tem problema nenhum. Estava falando que esse primeiro dente aqui, ó, é um dos dentes anteriores, tá? Pode ser o incisivo central ou o incisivo lateral. Por que ele não é o canino? Porque o canino ele tem uma pontinha, não tem? Apesar de ser chamada também essa pontinha dele de face incisal, a anatomia dele é como se fosse uma pontinha, igual dente de cachorrinho mesmo, né? Então, o que nós temos aqui que a gente estava falando da face? A face vestibular é essa face do sorriso, né? Essa face que a gente observa, tá? É chamada de face vestibular. A face lingual é a face posterior dos dentes da mandíbula. É aonde, ó, é feio, né, gente? Mas já que não tem outro jeito, vamos mostrar. É aqui, ó, aonde eu passo a língua por trás, tá? Então, é chamada de face lingual ou face sublingual. A face superior aqui, ó, aonde tem a serrinha do dente e aonde tem a pontinha do canino, a gente chama de face incisal, tá? Lateralmente, a gente tem a face mesial, que é aquela que eu falo, que eu fiz o desenhozinho para vocês, né? E tá mais próxima à linha média. A que está mais distante da linha média é chamada de face distal, ok? E a face cervical ou borda cervical é a transição do esmalte do dente para o que vai ser a raiz do dente. Essa face cervical a gente não consegue visualizar porque a gengiva está cobrindo, né? A gente não consegue visualizar, tá? Aqui a gente já tem um dos dentes posteriores, pode ser o pré-molar ou o molar. Como ele é mais arredondado e mais robusto anatomicamente, maior, a gente tem essa face superior dele aqui. Por que eu sei que ele é superior? Porque esse aqui é um dente que está fixado, ó, a raiz dele está para baixo. Então, a raiz dele estando para baixo, ele está fixado na mandíbula, ok? Então, esse dente aqui, nós temos a face superior dele chamada de oclusal. E se você passar a língua por cima da face oclusal, você vai ver que ela é cheia de reentrâncias, né? É cheia de um relevo, diferente dos dentes anteriores. A face posterior dele é a mesma coisa, é a lingual. A face anterior dele, que a gente vai ver aqui, é a face vestibular. A cervical, a mesma coisa, a transição do esmalte para a raiz do dente, tá? Então, nós temos a face mesial e a face distal do dente. Eu comentei aqui que se essa for a face distal e tiver terminado, esse é o terceiro molar. Porque aí no siso, que é o terceiro molar, eu só acabo com a face distal, né? E outro detalhe, além de eu saber que esse dente e esse dente, eles estão na mandíbula por causa da posição da raiz deles aqui, né? A face incisal deles, que é essa face mais superior, ela está voltada para cima, né? Porque ele está preso na mandíbula. Caso eu tenha dente da maxila, tanto os anteriores quanto os posteriores, a face incisal e a face oclusal, ela vai ser inferior, porque o dente está virado nessa posição, tá? Então, aqui embaixo, né, na face inferior, eu tenho a face oclusal dos dentes posteriores e a face incisal dos dentes anteriores. E o outro detalhe é que se for dente da maxila, ao invés da face posterior se chamar de lingual, ela vai se chamar de palatina, porque ela está em contato com o palato. Ok? Deu para entender? Eu.
Obrigada. Beleza. Aqui a gente tem, só para conhecimento de vocês, tá? Não vou nem me ater muito a isso, não. A face, as variações anatômicas que podem ter na formação do dente, ok? Então, com isso, a gente vai só considerar que é uma variação anatômica da anatomia mesmo do dente, igual vocês já devem ter visto lá na anatomia. Ela vai mudar um pouco a forma anatômica, mas não perde a função, tá? Então, aqui é só para conhecimento de vocês. E falando a respeito do terceiro molar, né? Então, o terceiro molar é o chamado siso. Ele é o 8º dente de cada quadrante, ok? A gente fala também, né? Está escrito aqui, que é conhecido como dente do juízo, né? Por que é conhecido como dente do juízo? Porque a fase em que ele normalmente surge é a partir dos 17, 18 anos. Tem gente que tem um pouquinho mais cedo, tem gente que tem um pouquinho mais tarde. Mas é mais ou menos nessa faixa aí dos 17, 18 anos que ele vai aparecer. E é normal que esse surgimento do terceiro molar ocorra mais ou menos até os 30 anos de idade, 25, também tem uma faixa aí aceitável. Ou não aparecer, porque tem gente, hoje em dia, existem pessoas que não aparece nem o germezinho do terceiro molar. E isso não tem problema nenhum, né? Porque eu não sei quanto a vocês, mas a maioria do terceiro molar não serve para nada, a não ser para dar trabalho, para doer e para a gente poder fazer extração. Tem gente que tem o terceiro molar, que apareceu direitinho, cabe dentro da cavidade oral? Tem, mas esses são os X-Men, né? Esses quase que não entram na estatística, porque aqueles que precisam fazer a extração do terceiro molar é a grande maioria da população, tá? Mas, de todo jeito, quando você pergunta, por exemplo, Juliane, quantos dentes tem na anatomia dental adulta, permanente, dos dentes permanentes? Você sempre vai falar 32, tá? Porque você vai contar com o terceiro molar. Agora, se você perguntar para mim, Juliane, quantos dentes você tem? Eu tenho 28, porque eu já extraí os 4 molares, os 2 superiores e os 2 inferiores, ok? Então, é diferente o que a gente considera a respeito do terceiro molar na anatomia com aquilo que a gente considera o terceiro molar próprio, tá? Então, não se esqueçam. Quando a gente fizer a pergunta da questão da anatomia, ele está lá presente. Então, nós temos 32, 8 em cada quadrante. E, respectivamente, a respeito de cada um de vocês, né, que eu não tenho ideia, nós vamos ter 28 se já tivermos extraído os 4 molares, ok? O terceiro molar, ele é um dente muito robusto, tá vendo? Então, esse aqui e esse aqui, né, eles são dentes superiores, terceiro molar superior, tá? Por que eu sei que ele é superior? Porque a raiz dele está para cima, né? Então, ele está pegando na maxila. Esse dente e esse dente, terceiro molar, eles são os inferiores, ok? Porque a raiz dele está para baixo. E a gente está vendo, nesse caso aqui, a face vestibular dele. Então, é a face do esmalte em que a gente vê no sorriso, né? Aqui, a mesma coisa, apesar de que a gente não enxerga no sorriso o terceiro molar, tá? E aqui, no terceiro molar inferior, é a parte posterior dele, que é a face lingual. E a face posterior do terceiro molar superior, como é que chama? Tem relação ao? Palato. Isso, então é a face palatina, tá? Então é a face palatina. Normalmente,
os terceiro molares, eles têm raiz dupla ou tripla, tá? Olha aqui, ó. Tá aqui uma, duas e a terceira tá aqui atrás, ó. Tá? Então, eles podem ter até 3 raízes, ok? O molar inferior, normalmente, tem 2 raízes, mas pode ter 3 também. Isso não impede. E o fato de quando a gente vai fazer a extração do dente, é uma cirurgia, é uma cirurgia, né? Você vai extrair o dente, é uma cirurgia aonde a gente, o cirurgião dentista tem um grande trabalho para fazer, tá? É uma cirurgia bastante agressiva, principalmente porque o dente está muito preso nos processos alveolares da mandíbula ou da maxila. Então, não é incomum a fratura de uma ou 2 raízes. Não é incomum, tá? E isso não é barbeiragem do dentista. Às vezes a gente fala assim, isso foi barbeiragem do dentista? Não, não é barbeiragem do dentista. Isso é por causa da dificuldade mesmo. E ele não pode interromper a questão de retirar essa raiz. Essa raiz ela não pode ficar esquecida, né, entre aspas, lá dentro da cavidade, da gengiva e do processo alveolar em si. Porque, com certeza, isso vai ser entendido pelo nosso corpo como um corpo estranho, vai dar um abscesso, vai dar um processo inflamatório e vai ficar pior do que estava antes, com o dente incomodando de alguma maneira, tá? Então, a gente deve dar uma mãozinha para o dentista nesse sentido de ser mais condescendente, né? Vai doer, vai incomodar, é difícil, ele arranca mesmo, parece que ele está arrancando com um alicate, né? Literalmente alicate esse alicate de ferramenta comum, parece alicate, né? O que a gente antigamente chamava de boticão, né? Aquele alicate. Então, vai acontecer? Vai acontecer, tá? Só que isso faz parte do processo, infelizmente, ok? Então, não é barbeiragem do cirurgião dentista, isso vai acontecer mesmo. Às vezes, ele vai até precisar de uma ajuda, porque enquanto ele segura, normalmente ele coloca um campo, né? Que a gente chama de campo operatório, e coloca um alargador na boca para manter a boca o mais aberta possível. E aí a gente começa a ter dor aqui na articulação temporomandibular, a gente tem dor muscular aqui da região da musculatura que chama masseter, né? Que é essa aqui da parte interna e externa, ok? O masseter é esse músculo da bochecha. Tem que trabalhar com ele, viu, gente? Faz exercício facial aqui para ele não despencar, tá? O masseter, externamente, ele é coberto pela pele, internamente, ele é coberto pela mucosa, né? E a mucosa, tanto da bochecha interna, ela tem uma continuidade que faz a gengiva. A gente não tem uma parte onde encerra a mucosa e começa a gengiva. É todo um recoberto uniforme e sem interrupção, ok? Aqui no último slide é só uma demonstração para vocês quanto à erupção dos dentes, principalmente os decíduos, ok? Olha para vocês verem, os dentinhos, né, o germezinho, a sementinha do dente, ele começa intrauterina. Por isso que às vezes a gente vê falar assim, nossa, o menino nasceu com dente. É horrível isso, porque quanto mais cedo a gente, horrível no sentido de que quanto mais cedo a gente tem a erupção dos dentes, é mais provável o surgimento de algum problema, né? Então, ó, aqui está mostrando, ó, com 5 meses começam a aparecer os germezinhos do dente. Aqui 7 meses dentro do útero, no nascimento, com 5, 6 meses, mais ou menos, para lá ou para cá, né? Aquela coisa da estatística, né? A gente começa a ter erupção dos dentes, 9 meses, 1 ano e meio, 18 meses, desculpa, 1 ano, 18 meses, 1 ano e meio, né?
2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Os amarelos, ó, já são os dentes permanentes. Você vê que aos 6 meses de idade, os germezinhos do permanente, eles já começam a aparecer, ó, tá? Com 1 ano, já temos lá os dentinhos mais ou menos formados. E aqui, com 4, 6 anos, isso aqui vai variar, a gente já vai começar a ter a perda dos dentes decíduos, né? E os dentes permanentes começam a surgir, tá? Lembra que eu falei para vocês que a gente tinha 5 dentes na decídua e que depois vai começar a aparecer o primeiro molar, primeiro pré-molar, segundo premolar e os outros, né? Então, é dessa maneira. Aqui mostrando a dentição, a hora que já começa a aparecer, ó, o primeiro molar e o segundo molar. O primeiro molar e o segundo molar. 1, 2, 3, 4, 5. Aliás, eles estão presentes sim, né? Eu que falei errado. São os molares, né? Aqui é pré-molar, tá, gente? Não é molar, não. E outra coisa aqui, ó, mostrando os germezinhos dos dentes permanentes, tá? Explicando isso aqui melhor que eu falei errado, aqui não é molar, aqui é pré-molar, tá? Então, o que que a gente tem? O incisivo central, o incisivo lateral, o canino, o primeiro molar e o segundo molar. São 5 dentes em cada quadrante, tá? Depois de um certo tempo é que aparecem os 3 molares, tá? Então, foi isso que eu quis dizer. Desculpa aí, porque eu já estou até confundindo os dentes aqui, tá? Mas, Ju, no caso, seria depois do 17 ou não tem uma regra? Porque já que tem pessoas que não têm, não nasce, né, no caso? Nasce aqui, ó. Quando você tem aqui por volta dos 6 anos, né? Mais ou menos para lá, mais ou menos para cá, isso depende, tá? A gente já tem aqui, ó, o primeiro molar aparecendo, o segundo molar já está aqui, ó, para aparecer. O terceiro a gente ainda não tem notícia dele, ó, tá? Então, o terceiro, você vai ter notícia dele lá para os 15, 16, a partir de quando você acha que você tem juízo, né? Só que não, né? Não sei se você tem até hoje, né, Valéria? Imagina, pensa na pessoa ajuizada. Né? Sei. Tô sabendo, eu também, igual eu. Só que eu perdi o juízo porque eu já tirei os 4, né? Mas tudo bem. Então, o terceiro molar, que é o siso, ele vai surgir mais ou menos nessa época. Mas à medida que a gente vai perdendo a dentição decídua, o primeiro e o segundo, eles vão surgindo, tá? Então, quando você tem lá seus 12 anos, mais ou menos, é esperado que você já tenha o primeiro e o segundo molar. Tá? Já aparentemente já caíram todos os dentes de leite, né? A dentição decídua, e todos os dentes permanentes, com exceção do terceiro molar, já apareceram também, né? Com exceção da Xuxa, que diz que tem dente de leite até hoje, né? Mas isso é possível, tá, gente? Tô fazendo aqui a título de brincadeira, mas isso é possível sim, ok? Ficou lá aquele dente dela, não apareceu permanente, tá? Então, muito bem. Quanto à anatomia do dente, é isso. A gente agora vai passar para outra parte. Ô, Ju, Diga. a respeito aí dessa figura que você mostrou aí pra gente aí dos azulzinhos, com 5 meses de gestação, eu posso dizer então que 5 meses de gestação está começando a formar a raiz do dente, é isso? Ou usa outro nome na anatomia? Usa o nome germe. Ah, tá. Como se fosse a sementinha. Ah, entendi. Obrigada. Chama como se fosse a sementinha, tá? É melhor a gente se referir assim. Ok? Ok, Então, eu obrigada. vou compartilhar aqui com vocês agora uma outra tela. Peraí, só um minutinho. Vou ter que minimizar aqui um minutinho. Vou interromper a gravação só um minutinho.